Vamos voltar um pouco no tempo? Há 30 anos, no dia 5 de outubro, Ulisses Guimarães fez um gesto que simbolizou uma mudança na nossa história. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. A Constituição Federal de 88 foi um marco na transição da ditadura para a democracia e é conhecida como a Constituição Cidadã por tratar dos nossos direitos e garantias fundamentais, especialmente aqueles que estão previstos no artigo 5º. E é por isso que este mês, em comemoração aos 30 anos da Carta Magna, preparamos programas ainda mais especiais para você. E a gente começa recebendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o ministro aposentado do STF, Nelson Jobim, que foi deputado constituinte. Presidente, o senhor participou do nosso primeiro programa do artigo 5º, onde a gente falou da importância da Constituição, da aplicação dela no nosso dia a dia. E agora ela está completando 30 anos. O que dizer da Carta Magna tanto tempo depois? Estive também no programa com um outro constituinte, também de reconhecida participação naquele processo, que é o deputado Miro Teixeira. E a importância da Constituição nesses 30 anos é mostrar que ela realmente se efetivou. Hoje nós temos um país menos desigual, nós temos um país em que as diferenças regionais foram sendo diminuídas, embora ainda haja muito o que fazer. Mas o fundamental, ela garantiu a democracia e as instituições brasileiras. Vejam que saiu recentemente uma pesquisa sobre a democracia e se o povo brasileiro acredita na democracia. E nesse tempo aumentou o crédito da população em relação à democracia. Ministro Jobim, o senhor foi deputado constituinte, participou desse momento histórico que nós mostramos no início do programa. Qual foi o sentimento naquele tempo e o que o senhor pode dizer desses 30 anos aí? Ela funcionou. Ou seja, a Constituição, quando chegou o momento da elaboração da Constituição, era um grande debate, uma grande controvérsia. Mas, curiosamente, era controvérsia entre amigos. Você tinha divergências profundas, mas nós sabíamos administrar as divergências. Ou seja, havia modelos não formais de administrar as divergências e criar consensos. Aliás, o doutor Ulisses dizia claramente de que em política, para profissionais, até a raiva é combinada. E isso dava condições de você criar soluções. Não é uma solução individual. Tudo que você está lendo aí e vê aí não é algo de um personagem ou de outro personagem, mas foi uma construção que teve alguns personagens que foram importantes em alguns temas. Mas o fato é que, com isso, se fez uma Constituição que está durando. Está funcionando. Reclama-se, às vezes, por número de emendas, etc., mas isto na parte em que a Constituição é menos estável que a parte econômica, tributária, previdência, etc. Mas o que é fundamental é o desenho do Estado e os direitos e garantias fundamentais. E esta Constituição nasceu dos anseios da população. Propostas e mais propostas foram enviadas aos deputados constituintes, que tiveram a missão de sintetizar um documento que representasse a vontade do povo. Vamos conferir a reportagem. Não foi um trabalho fácil. Organizações de diversos setores de interesse da sociedade se mobilizaram para incluir na nova Constituição suas pretensões. Ao final, os deputados levaram para aprovação em plenário um texto detalhado. Talvez longo na visão de alguns, mas era um momento de transformação do Brasil e foi difícil deixar temas importantes de fora. A Constituição de 1988 é a mais abrangente e extensa de todas as anteriores no que se trata de direitos e garantias fundamentais, motivo pelo qual é conhecida como a Constituição Cidadã. Presidente, o senhor é autor de um livro lançado recentemente que reúne depoimentos de magistrados, de autoridades sobre os 30 anos da Constituição. Qual é o legado que ela nos traz? Esse livro ele é um panorama bastante interessante da Constituinte, porque nele há depoimentos de pessoas que participaram, por exemplo, da coleta das assinaturas, das milhões de assinaturas, com milhares de propostas de emendas populares, que foi o Chico Ítake, parlamentares que participaram da Constituinte dos vários segmentos da sociedade, direita, esquerda, centro. Então, estão presentes, por exemplo, o Guilherme Afife Domingo, está presente o Miro Teixeira, está presente o Gastone Rigg, e presentes, então, vários daqueles atores que ali escrevem a respeito daquele momento em que toda a sociedade brasileira realmente participou.
Eu mesmo, na época, era estudante de Direito e estava no Largo de São Francisco, onde era, na sala do estudante, a coleta, a centralização da coleta de assinaturas de emendas populares. Ou seja, ela é fruto de uma imensa participação da sociedade brasileira e da sociedade civil. E o legado é que ela fez esse grande pacto social. Ela trouxe a garantia da liberdade, ela trouxe a garantia da solidariedade. Veja que o Ulisses falou em fraternidade, né? Hoje, os direitos de terceira, de quarta geração, os direitos da minoria, a defesa do meio ambiente. Ou seja, ela acabou incluindo em si uma série de direitos e garantias que as pessoas tinham o desejo de verem garantidas. E ao Judiciário compete guardá-las. Por isso que eu estou aqui o programa todo segurando a Constituição, porque nós somos exatamente o guarda da Constituição. E essa é a mais tradicional, mas recentemente também foi lançada uma edição comemorativa. O Supremo Tribunal Federal lançou uma edição comemorativa que está aqui à mesa, junto com a obra dos 30 anos da Constituição, que eu tive a oportunidade de organizar. E que nós colocamos aqui justamente para marcar esse momento histórico. Agora, ministro Jobim, nós estamos em um momento eleitoral. A Constituição ela marcou aí essa transição da ditadura para a democracia. Num momento como esse, num ano como esse, essa democracia se fortalece ainda mais na Constituição? Não tenha dúvida. Depois tem uma coisa importante. A Constituição não retrata o momento. Ela estabelece um horizonte social, econômico futuro e político. Ou seja, estabelece linhas gerais em que você possa se conduzir no processo democrático. Isso é o grande valor dessa Constituição. Ela joga para frente, ela faz a menção de como nós podemos constituir e administrar esse nosso consenso. E, fundamentalmente, o quê? Quando se fez a Constituição, não se retalhou o passado. Ou seja, nós aprendemos naquele momento que retaliação do passado não constrói futuro. Só cria problemas e impede o advento do futuro, porque acirra ódios e divisões passadas que querem se manter no presente para prejudicar o futuro. E o nosso grande objetivo, o objetivo da Constituição era este, você construir o futuro, ou seja, dar linhas para que alguém construísse o futuro. A Constituição não constrói o futuro, mas fica parâmetros, ou fixa parâmetros para que as pessoas que serão produzidas no processo democrático, que serão legitimadas no processo democrático, o façam. Ministro, e a gente falou aqui que foram várias propostas. O presidente Toffoli falou onde ele estava no momento, que era estudante de Direito. As pessoas, elas acompanharam aquele momento, elas se viam representadas ali? Ah, sim, porque você... Tive uma frase curiosa do Miguel Reale Júnior, professor Miguel Reale Júnior, que era assessor do Dr. Ulisses. Ele dizia que nos corredores da Câmara, naquele momento, circulou-se da tanga à toga. Todo mundo passou por ali. Lá. Agora eu tenho que falar do artigo 5º, o presidente que dá o nome ao nosso programa justamente por ser um dos mais significativos dessa Constituição. Foi realmente o marco da Constituição ter essas garantias, direitos fundamentais? Além de ser um grande marco, elas são cláusulas pétreas, essas garantias fundamentais do cidadão brasileiro. São marcos imutáveis da Constituição brasileira e são direitos e garantias de todos nós. Sem eles, o brasileiro não consegue ter a sua liberdade, não consegue ter os seus direitos sociais, não consegue ter a igualdade, e tanto que já se avançou. Vejam, e as decisões que a própria Suprema Corte, o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu nestes últimos anos em matéria de direitos fundamentais. O direito de igualdade entre o homem e a mulher, não só no casamento, mas na convivência, o direito à homoafetividade para quebrar preconceitos, liberdade de manifestação, de expressão, de pensamento, avanços em todas as áreas da convivência social, cultural, econômica. Ou seja, esse artigo 5º ele é fundamental na defesa da liberdade e da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana está presente e permeia todo o artigo 5º, e nós temos sido capazes de garantir isto e dar efetividade a esses direitos. Presidente, nesses 30 anos foram mais de 100 emendas à Constituição, sem contar as emendas revisionais. Por que tantas mudanças? Isso prova que a Constituição de 88 ela é viva. Isso prova que a Constituição de 88 previu mecanismos de atualização, seja pelo próprio Parlamento, através dessas emendas que, somadas às de revisão, já chegam a 105, quanto pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi cada vez mais dando a efetividade a esses direitos e garantias nela colocados. Veja que esta forma mostra que a Constituição de 88
ela se permitiu ser modernizada, porque o Brasil teve um histórico de rupturas, e essas rupturas sempre demandando novas constituições. E fazer uma constituinte é refundar o Estado. Nós não podemos estar refundando o Estado a todo momento. Nós temos que estar atualizando, evidentemente, a Constituição, seja através das emendas, seja através da jurisprudência. É por isso que, nesta obra dos 30 anos da Constituição, o professor Eros Grau escreve, ao final do seu artigo, ele que foi ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 não é de 1988, é a Constituição do aqui e do agora, a Constituição viva que é aplicada pelos nossos juízes e pelos nossos tribunais. Essa característica, ministro Jobim, de ser uma Constituição viva é diferente de todas as outras também, né? Relativamente, ou seja, isso é um fenômeno que aconteceu na metade do século XX, ou seja, quando começaram aquelas independências, caíram o fascismo, nazismo, etc. Agora, o que é importante ter presente em relação à Constituição, em relação ao artigo 5º, fundamentalmente, é que o artigo 5º nós podemos dizer que ele representa uma barreira de penetração no Estado na liberdade individual. Inclusive uma barreira que possa possibilitar que as pessoas que estão aqui façam o que entenderem no sentido das suas relações. O que interessa ao Estado e por que o Estado tem que proibir, por exemplo, as relações homoafetivas? Isso não é problema do Estado, isso é problema do cidadão, ele faz o que quiser, desde que respeite o espaço do outro. E também, então, veja, essa barreira é uma barreira que não impede, por exemplo, que tenha concepções religiosas que importam no relacionamento desses cidadãos. É problema deles. Se vamos ser islâmicos, é problema deles, não temos nada a ver com isso. Não é como você tentar desenhar e mandar na sociedade. E esse é o grande aspecto. E o Supremo tem essa obrigação de fazer com que essa barreira seja efetiva. Uma coisa é a Constituição estabelecer a barreira, outra coisa é a sua efetividade. E, evidentemente, de que as divergências parlamentares podem criar determinadas regras que pretendem avançar no controle do cidadão. E aí o Supremo tem que dizer, olha, chega aqui, não entra. Bom, nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouquinho. Antes a gente vai a um rápido intervalo, já voltamos com mais artigo 5º para você. E você vai ver exemplos de como a Constituição é aplicada na prática. O artigo 5º está de volta e este é o primeiro de uma série de programas especiais que vamos exibir no mês em que a Constituição Federal completa 30 anos. Aqui no estúdio eu recebo o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e o ministro aposentado Nelson Jobim, que foi deputado constituinte. E será que o cidadão comum sente a influência da nossa lei maior? A resposta é sim. Nós vamos em busca de exemplos como o que está escrito na Constituição é colocado em prática. O direito do consumidor está no inciso 32 do artigo 5º e está também no nosso dia a dia. Vamos ver aqui. Meu nome é Carlos Afonso, sou engenheiro agrônomo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu comprei uma caminhonete no ano de 2014. Desde então que eu peguei essa caminhonete, desde o primeiro mês, ela teve problemas no motor, acendendo a luz. Logo após começou alguns problemas saindo fumaça também. Isso se repetiu ao longo de 2 anos com esse problema. A caminhonete tinha 28 mil quilômetros. Nós entramos com um processo, né, porque de acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, né, o Estado ele promove, né, a defesa do consumidor, foi isso que nós buscamos. E agora estamos em 2018, 2 anos após, e nós conseguimos sentença favorável, onde a concessionária montadora vão nos ressarcir o valor integral da caminhonete, mais os danos morais. Presidente, a busca de direitos como o Carlos fez, a gente pode dizer que é um reflexo do artigo 5º da Constituição? O cidadão passou a se importar mais, a buscar mais os direitos dele ao se sentir representado? Não há dúvida. Na época do momento em que nós vivíamos um momento de exceção, o cidadão tinha um pouco de medo até de passar na frente de um fórum, de ir atrás dos seus direitos. E com a Constituição de 1988, com a garantia, com a efetivação desses direitos, e com um novo Poder Judiciário, porque a Constituição de 1988 redesenhou o Poder Judiciário, lhe deu a ele uma outra dimensão, uma dimensão não só de resolver conflitos entre pessoas, mas também de resolver conflitos coletivos, conflitos sociais, conflitos culturais. E, nesse sentido, estabeleceu também que o Congresso Nacional
efetivasse direitos através de códigos, através de estatutos. E o Código de Defesa do Consumidor é um produto da Constituição de 1988, do artigo 5º da Constituição de 1988, o que levou o Congresso Nacional a aprovar um dos melhores códigos de defesa do consumidor, que inclusive virou exemplo para vários países, inclusive para países ditos desenvolvidos, países europeus, por exemplo, que vieram beber da fonte do nosso Código de Defesa do Consumidor. E veja que é obrigatório em todo estabelecimento comercial ter na sua loja um código, um exemplar completo do Código de Defesa do Consumidor. Ministro Jobim, o código está lá, mas é importante que o cidadão busque sempre informações para ele poder fazer, garantir na prática esses direitos que a Constituição também estabeleceu, não é mesmo? Não há dúvida. E veja, é uma coisa curiosa, você assiste um vídeo dessa natureza e poderá alguns dizerem, não, mas isso aí é uma coisa simples, é alguém que teve seu automóvel, sem compreenderem que a sociedade se faz de indivíduos. Não existe a sociedade. A sociedade é um conceito. Mas existem indivíduos que a compõem, com problemas. E esse problema que esse rapaz teve era um problema fundamental para ele. Ponto. Como é um problema fundamental para alguém que está passando na frente da sua casa o esgoto, porque não tem saneamento básico. Isso é o problema fundamental daquele indivíduo. Exatamente toda essa estruturação intelectual que se faz é exatamente para conseguir resolver os espaços individuais. Que os espaços individuais possam produzir, digamos, a paz social. A paz social se constrói exatamente por soluções de questões individuais. Isso nós temos que respeitar. E a Constituição pensou nisso. E indo atrás do seu direito, você acaba garantindo de todo mundo, né? Porque pode abrir até mesmo um precedente. Né? Claro, começa, inclusive, a fazer exemplos. O custo de uma demanda de um caso dá ao perdedor da demanda uma situação X. E agora aqueles que estão na mesma situação do perdedor da demanda começam a perceber de que tem que se ordenar e assim as coisas vão se ajustando. E o efeito pedagógico que se espraia em todos aqueles, na indústria, no comércio, para evitar que outros problemas como esse criam uma escala tal que acaba prejudicando a própria atuação do setor industrial, empresarial ou comercial. Ou seja, isso evita que se lancem produtos que são inadequados, que se façam prestações de serviços que não sejam corretas, ou seja, o efeito pedagógico é extremamente importante. E aí esse efeito pedagógico é aquele que evita o conflito antecipadamente. Evitando o conflito antecipadamente, o judiciário tem menos atuação. Por quê? Porque ele já atuou evitando que novos conflitos surgissem. E vamos ver mais um exemplo de como os direitos garantidos na Constituição se fazem valer na prática. Casos de racismo não são mais tolerados no nosso país. E quem passa por uma situação assim tem a quem recorrer. O inciso 42 do artigo 5º define o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Pode mostrar mais um depoimento. Me chamo Nilson Gabriel, sou psicólogo, mestrando na Universidade Estadual de Maringá, onde resido atualmente, junto com a minha irmã, onde nós sofremos alguns ataques racistas pela nossa vizinha de condomínio. Primeiramente, minha irmã, quando foi perseguida, e aí ouviu de algumas ofensas por parte dela, e depois nós dois, quando nós chegávamos com a nossa bicicleta, e ela dizia coisas além de macaco, que nós negros deveríamos ter sido exterminados após a escravidão, para que não gerássemos mais macaquinhos. As ofensas dela não diz respeito apenas a minha irmã exclusivamente, mas a toda uma população, que é a maior parte da população brasileira. Né? Hoje, além da Constituição Federal, nós temos o Código Penal, que não só prevê o crime de injúria racial, como o crime inafiançável de racismo. Eu sei o quanto é difícil, e ser psicólogo não me livrou da dor e do suor, que é lutar contra o racismo institucional e estrutural no Brasil, mas seja pelo civil, seja pelo penal, nós precisamos exigir nossos direitos e lutar por nossos direitos, para que a cada dia a gente possa dar um passo a mais em superação do racismo no Brasil. Presidente, práticas que antes eram consideradas comuns, hoje são tidas como crimes. Esse a gente pode dizer que é mais um importante avanço da Constituição de 88? Sem dúvida nenhuma. A sociedade não tolera mais discriminação racial, não tolera mais discriminação de gênero, não tolera mais a violência contra a mulher, contra a criança. Vejam a importância da Constituição, porque a Constituição, naquele grande pacto que representava o todo da sociedade, através das suas individualidades, e nessas individualidades, como disse o ministro Nelson Jobim, ela também é representada por segmentos, por setores, por exatamente partes da sociedade, parcelas da sociedade que não eram respeitadas, seja por discriminação social, seja por discriminação racial, seja por discriminação de gênero, seja
de qualquer espécie de discriminação e a Constituição passou a determinar, por exemplo, no caso do racismo, que o crime de racismo era inafiançável. Ou seja, quem comete esse crime não tem a possibilidade de se livrar-se solto, como costuma-se dizer no jargão, na linguagem técnico-jurídico do direito penal processual penal. É um grande avanço da sociedade brasileira. Pois é, ministro Jobim, quando a Constituição foi aprovada, os deputados constituintes eles já previam essa mudança que ela provocaria na vida das pessoas? Não há dúvida que tinham noção. Tinham noção e compreendiam que era a forma pelo qual anunciava-se o futuro e a construção de um futuro interminável, porque esse futuro não para nunca. O futuro é algo que se mantém infinito. Agora, eu queria, com a permissão de vocês, lembrar dois personagens que foram vitais na construção das regras em relação ao racismo. Um deles era um representante do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, o professor Florestan Fernandes, que fazia exatamente a análise sociológica de todo o problema. E um outro, um político do Partido Democrata Trabalhista do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Oliveira, K.O., que era negro e que fez um trabalho extraordinário no sentido da implementação desse artigo. Fez aquilo que a gente chama a articulação política necessária da construção do consenso em relação a esse termo. Que é bom ter presente que até 88, digamos, as regras antirracistas brasileiras eram constrangidas, eram quase que topográficas, tinha espaços em que você apareceria o crime de racismo em determinados espaços, em outros espaços não. Então, nós avançamos imensamente. Agora, é bom lembrar esses dois personagens. Eu creio que os dois já estão falecidos. E o que dizer do direito mais importante de todos, o direito à vida? Ele é representado no caput do artigo 5º. Já o inciso 35 garante o direito de acesso ao judiciário a todos que se sentirem ameaçados, seja em relação ao seu direito à vida ou a qualquer outro direito. Vamos conferir mais um depoimento. Meu nome é Kelis, moro em Goiânia, sou portadora de endometriose. Em 2016, eu procurei a Justiça para ter os meus direitos garantidos previstos na lei. Mesmo eu tendo plano de saúde há mais de 10 anos, esse direito me foi negado e impetramos uma ação contra o meu convênio. E, para nossa surpresa, em poucos dias tivemos a resposta favorável. Eu procurei tratamento fora do estado, com um médico especialista no meu caso, e hoje eu tenho qualidade de vida. Eu consigo trabalhar, eu consigo honrar os meus compromissos sem necessitar de analgésicos, de anti-inflamatórios, e eu tenho qualidade de vida. Graças à Justiça, que me concedeu o direito que está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito à vida. Bom, aqui a gente pode falar de dois importantes pontos da Constituição, né? O acesso ao judiciário e também os direitos sociais, que não estão no artigo 5º, mas estão logo na sequência, né, presidente? Exatamente. Não adianta ter uma norma constitucional, um texto constitucional, se não tem quem o garante, se não tem aquele que irá arbitrar o descumprimento deste texto. E vejam, este é um outro enorme legado que a Constituição brasileira deixou, o Sistema Único de Saúde. Quem não se recorda as filas que haviam no antigo INAMPS, que misturava previdência social com assistência social e assistência médica, e as pessoas tendo que ir lá pegar a fila às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para poderem pegar uma guia e serem atendidas por um médico futuramente. Vejam, o Sistema Único de Saúde, muitas vezes criticado, mas é um exemplo para o mundo do acesso universal de todos à saúde, independentemente de serem contribuintes, independentemente de serem brasileiros, seja numa emergência, seja para uma consulta, seja para uma cirurgia futura, a nossa Constituição garantiu o direito universal à saúde de todos. Antes de encerrar o programa, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem sobre os 30 anos da Constituição e quais são os desafios que nós temos pela frente. Ministro Jobim. A Constituição de 88 está aí, está posta. Tem muitos que dizem, vamos tirar a Constituição, vamos fazer uma Constituição nova, vamos levar uma Constituição a ser feita por expertos. Ora, a Constituição que foi feita por expertos no mundo foi a Constituição de Weimar, na Alemanha. E ela foi feita por grandes professores. Só que professor não constrói país. O país se constrói com a política, com os entendimentos políticos. E só o ambiente político é que faz Constituição. Os professores fazem o comentário,
fazem normalmente os comentários no sentido de desqualificar o ato, porque não souberam, não participaram da formulação e das dificuldades que num processo democrático você faz uma Constituição. Só que seguramente não vai funcionar, porque ela não tem os mecanismos que estão no solo do processo político e que os políticos entendem. Presidente. Um grande desafio que a Constituição tem hoje é se renovar em aspectos que permitam exatamente o crescimento econômico brasileiro, que é a responsabilidade fiscal e também uma reforma da Previdência. Nós temos que ter consciência que chegou o momento realmente de se repensar, até porque a expectativa de vida de todos nós brasileiros, também graças a essa Constituição, aumentou. E é necessário que, do ponto de vista fiscal, tenha sustentabilidade para que as gerações futuras venham a conseguir também ter uma aposentadoria digna e fazê-la efetiva na prática. Eu não poderia deixar de citar o dispositivo do artigo 227 da Constituição, que é fruto de uma daquelas emendas populares que foram colhidas lá no Lago de São Francisco, na Sala dos Estudantes, e encaminhada, subscrita por mais de 1 milhão de pessoas aqui para o processo constituinte e que diz respeito à criança, à infância. E esse é um dos pontos que nós estamos trabalhando muito no CNJ, a defesa da mulher, a defesa da infância e da juventude. E vejam aqui, então, o artigo 227 da Constituição, que foi escrito pelo povo. Esse dispositivo já chegou através de uma emenda popular e diz o seguinte: é dever da família, e veja, não só da família, da sociedade e do Estado. Interessante que começa não pelo Estado. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade e ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam que nós vivíamos naquela época que se falava em milhões de pessoas nas ruas do Brasil. Lembra-se, Nelson? Milhões de crianças nas ruas. Muito se avançou, já não temos mais essa situação, mas ainda há muito o que se fazer, principalmente na defesa, dentro do lar doméstico, da violência contra as mulheres e da violência contra as crianças. Isso também é fruto desta Constituição, isso também é fruto desse grande movimento social que foi a participação popular na elaboração da própria Constituição de 1988. E colocando isso em prática, a gente ajuda a formar cidadãos melhores, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. E veja, é o contraponto àqueles que acham que uma Constituição feita por intelectuais será melhor do que essa que foi feita com a participação do povo e com seus representantes. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Presidente Toffoli e ministro Nelson Jobim, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no artigo 5º. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.